Olá! Nesta edição do Artefato vamos falar sobre a cultura de paz, um conjunto de valores e atitudes baseados no respeito à vida e ao fim da violência, por meio da educação, do diálogo e da cooperação. A Cultura de Paz é um projeto da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que deu início em 1999 a um movimento global que busca resolver conflitos sociais de forma não violenta. O respeito aos direitos humanos, a discriminação, a intolerância, a exclusão social, a pobreza extrema e a degradação ambiental são combatidas pela cultura de paz. E as ferramentas utilizadas para prevenir essas ações são a conscientização, a educação e a prevenção. O objetivo é acabar com a exclusão, injustiça e opressão política e econômica, desenvolvendo a liberdade de expressão e a diversidade cultural, respeitando todas as formas de vida. E ainda falando sobre a cultura de paz, nós vamos conhecer um projeto da Incop, a incubadora de cooperativas populares da Unesp Bauru, inspirado nos moldes da economia solidária e da cultura de paz, que busca auxiliar cooperativas populares. Um dos projetos que vem sendo acompanhado pela Incop é o Grupo Mulher do assentamento rural Hortuai-Morés. Vamos conhecer esse trabalho. A Incop, ela é um projeto de extensão da faculdade aqui da Unesp, da FAAC. A gente incuba cooperativas populares. Então, a gente entra em contato com essas cooperativas da cidade de Bauru e a gente vai participar de um processo de integração dessa cooperativa no mercado, né? Então a Incop ela vai entrar no fortalecimento desses conceitos. Então a gente trabalha o conceito da economia solidária e do cooperativismo com os cooperados, para que eles não percam isso. E, ao mesmo tempo, a gente trabalha com questões produtivas também, em parceria com a Sagra, que é a Secretaria de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura. E nesse conjunto de parcerias, a cooperativa ela se insere no mercado, começa a produzir e a vender. O Grupo Mulher ele foi uma exceção. A gente foi convidado pela Secretaria de Agricultura para conhecer as cooperativas de agricultura familiar aqui de Bauru. Então a gente entrou em contato com 3 cooperativas e o Grupo Mulher ele estava iniciando, ele era uma ideia, né? E isso foi o que mais encantou a gente e fez com que a gente quisesse trabalhar com esse grupo. A ideia do Grupo Mulher surgiu depois de uma sequidão muito grande que estava no assentamento, uma necessidade muito grande, as mulheres estavam ficando com muita depressão, porque não tinha muito o que fazer, tinha que buscar seu sustento na cidade e também tinham algumas cooperativas que tinham deixado muitas pessoas para trás, não estavam cuidando daquelas pessoas. E outras pessoas estavam vendendo os lotes, indo embora, porque não tinha condições de cuidar do lote. E aí eu comecei a passear em volta do lote e ver a necessidade de cuidar daquelas mulheres. Aí eu convidei 3 mulheres para me ajudar a formar uma equipe mulher. Nós procuramos a Sagra, tá? Fomos buscar o apoio do Chico Maia e eles pegaram e colocaram nós em contato com a Incop e desde 2015 eles têm procurado trabalhar conosco para que esse sonho se cumpra nas nossas vidas. Hoje a gente deu início ao projeto Semeando Vidas, que é o edital que a gente inscreveu o Grupo Mulher pela Caritas Brasiliense. E hoje a gente vai começar a discutir um pouco sobre o planejamento produtivo e algumas questões burocráticas, já que o Grupo Mulher se formou como cooperativa. Então, nós desenvolveremos oficinas de capacitação para que eles saibam como destinar o dinheiro do edital de uma maneira que supra as necessidades deles de planejamento produtivo, como organizar melhor esse dinheiro, como destinar esse dinheiro e como aplicar isso na produção de uma forma que continue a ser uma economia solidária, com cooperativismo, com autogestão. A própria Unesp somou de uma forma interessante dentro da cultura, que ela plantou uma semente, saindo um edital, procurando um edital, e aí esse edital chegou agora com força, né?
Então, assim, a Sagra está inserida no sentido de assistência técnica, no sentido de parceria mesmo junto. Eles precisam produzir, mas eles ainda estão meio perdidos. Então, esse trabalho, a gente sentiu que esse trabalho com planejamento, com gestão, a gente vai conseguir mudar a realidade do horto e das pessoas que estão lá dentro. E a gente é muito grato a isso, a Unesp, a Caritas, está fazendo esse trabalho com a gente. Porque se não fosse eles, acho que esse sonho não ia ser realizado. A Incop está sendo um grande parceiro na nossa vida, tá? Como citei anterior, a Sagra também. Mas a Incop, as meninas estão dando o tempo delas para nos ajudar. O conhecimento da professora Raquel também está sendo muito válido das nossas vidas. E o que eles têm nos oferecido tem nos fortalecido bastante. Então, a gente acha que elas vão se tornar protagonistas do próprio movimento nacional, já que elas são uma cooperativa de economia solidária, e isso vai trazer mais visibilidade não só para elas, mas para outros grupos que trabalham da mesma forma. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas no próximo bloco a gente se aprofunda ainda mais na cultura de paz, em um bate-papo com a professora e pesquisadora da Unesp de Bauru, a Raquel Cabral. O Artefato volta já. Olá, Raquel. Bem-vinda de volta, né, ao Artefato. Obrigada. Prazer recebê-la, viu? Obrigada. Fica à vontade. Bom, hoje a gente vai falar sobre cultura de paz. Queria que a gente começasse até contextualizando um pouco, né? Queria saber qual é o conceito mesmo de cultura de paz, quais os princípios a regem, né? O que a cultura de paz busca? Na verdade, falar em cultura de paz é um conceito bastante complexo, bastante amplo, né? Eu acho que é importante a gente entender que cultura de paz, hoje, ele é um programa, né, das Nações Unidas, criado pela Resolução número 53 de 99, mas ele tem um antecedente, né? Ele surge a partir de algumas preocupações globais relacionadas com a questão dos conflitos em escala global e também em relação à violência. Na verdade, o conceito ele só existe porque se entende que é preciso tratar e conhecer profundamente a violência, né? Então, ele surge a partir de uma linha de estudos que nós chamamos de estudos para a paz. No Brasil, ele é muito recente, essa linha de pesquisa é muito recente. Acho que a cultura de paz em si, a gente começou a ouvir falar há pouco tempo, né? Há pouco tempo. No Brasil, a gente tem mais familiaridade com o tema, na verdade, cidadania, um pouco mais voltada para a questão da inclusão, né? Mas o conceito cultura de paz, ele já existe há muito tempo. Ele remete à década de 60, quando se começam a discutir algumas questões relacionadas ao conceito, e aí ele só é criado como um programa em 99, né? Mas ele surge a partir do momento em que alguns pesquisadores começam a entender que é preciso olhar para a violência, para o conceito de violência. E um dos principais pesquisadores nessa linha é um norueguês, o Johan Galtung. E aí ele começa a entender que para se falar de cultura de paz, é preciso primeiro entender a violência, como ela se forma, como ela se estrutura, né? E aí ele chega em três... É isso que eu falei, ele chega em 3 tipos de violência, né? 3 tipos de violência, exatamente. Então ele vai dizer que nós temos a violência direta, que seria aquela violência em que eu consigo identificar a vítima e agressor. Então, eu, por exemplo, quando eu vejo uma violência doméstica, eu identifico a vítima e o agressor, e pode ser uma violência física ou verbal.
A violência estrutural ou indireta, que seria aquela violência que está nas estruturas sociais, nos sistemas, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para uma fila de desempregados, então eu estou enxergando as vítimas de um sistema desigual, de um sistema que automaticamente ele gera, né, excedentes. Então, eu enxergo vítimas, mas o agressor ele está por trás dos sistemas sociais. E a última tipologia seria a violência cultural, que seria a violência que está dentro da nossa cultura, dentro dos discursos sociais, na nossa linguagem, na nossa forma de nos comunicar. Na mídia, na né? mídia que está por aí, né? E até mesmo nos ditados populares, expressões coloquiais, que muitas vezes são portadoras de preconceito, de violência machista, e que acaba legitimando um tipo de violência velada. Sim. Agora, a violência, ela se apresenta de diferentes maneiras em cada sociedade, né? Quais variáveis envolvidas nessa questão de violência urbana, enfim, como isso contribui para a formação de lugares em que reina a paz ou reina a violência, enfim? Na verdade, dentro desses estudos, né, os pesquisadores entendem que não há um modelo, né, não há algo fixo que se aplica a cada cultura. Na verdade, a violência ela existe em todas as culturas, né? Mesmo em sociedades onde se entende, né, que a princípio há uma certa paz social estável, estabilizada, mesmo assim você encontra situações de violência, de outros tipos de violência. Por exemplo, quando a gente olha a sociedade sueca, né, o norte da Europa, né, onde há sociedades muito desenvolvidas, em que há uma certa segurança social, né, uma certa estabilidade econômica, mas isso não garante que não haja violência. Tanto é verdade que há altas taxas de violência machista na Suécia, Noruega, Finlândia. Né? Então, na verdade, ser um país desenvolvido não significa que não está excluído, né, da manifestação de determinados tipos de violência. Qual é o papel da mídia, né? Como a mídia age diante de tudo isso, Raquel? Porque é muito comum a gente notar o interesse do público por programas que divulgam e que incentivam, não incentivam, né? Mas que mostram lá claramente, né, a violência, né? E isso tem um público, né? Por que isso acontece? É correto a gente dizer que há uma influência, né, no imaginário, assim, na opinião pública? É muito interessante, né, essa questão, porque justamente, né, nesse programa de cultura de paz das Nações Unidas, há 8 eixos temáticos. Um deles está precisamente voltado para a comunicação, porque eles entendem que é na comunicação que se legitimam algumas práticas de violência cultural. Sim. E que é preciso também na comunicação trabalhar a desconstrução dessas violências, né? Tanto é verdade que dentro dos estudos para a paz há uma linha específica chamada Comunicação para a Paz, que busca justamente desconstruir a violência na mídia, a violência nos produtos culturais, né? Então, cinema, literatura, música, enfim. Basta a gente pensar, por exemplo, em buscar estratégias concretas que possam ir desconstruindo essa violência que está presente na comunicação, né? Nesses 8 eixos temáticos do Programa Cultura de Paz das Nações Unidas, há outras linhas também muito importantes e que fazem interface com a comunicação, como a educação, a equidade de gênero, a sustentabilidade. São várias linhas que, pensadas de forma conjunta, vão colaborar para a desconstrução dessa violência, né? Então, quando a gente pensa na comunicação, precisamente na mídia, na imprensa, né, é preciso olhar também o papel que hoje a comunicação, os comunicadores, os profissionais de comunicação estão adotando, e qual o referencial, né, que se está adotando enquanto comunicação voltada para legitimar violência ou legitimar a paz, né? Então é por isso que dentro da comunicação para a paz há uma linha também específica voltada para o jornalismo para a paz, que é muito interessante. E não se trata de um tipo de jornalismo, mas se trata de uma metodologia, de um instrumento
que vai permitir criar uma comunicação muito mais assertiva para a inclusão, né, das minorias, para a desconstrução de violência cultural. É meio que tentar quebrar um ciclo, né? Porque, assim, a mídia é um reflexo da sociedade também, né? Porque ela é feita por pessoas, enfim, né? Então, todo esse preconceito que a gente vê na sociedade, né? Ele tá lá na mídia, mas é isso, é enxergar o papel, né? A importância que se tem, né? Na informação que se está passando, para ter mais pluralidade, para que as pessoas entendam, né, que é comum ter essas diferenças, exato, né? Exato. É muito importante hoje, né, que a comunicação, a mídia em geral, ela consiga trazer as diferentes vozes, principalmente na mídia massiva, né? Então, hoje se busca uma inclusão, hoje se discute muito, né, o tema da diversidade, também na comunicação. Então, é importante a gente criar espaços de diálogo na mídia tradicional, na mídia massiva, para falar sobre a questão de gênero, para falar de inclusão de minorias, para falar sobre a questão étnico-racial, né? A sustentabilidade, a ecologia. Então, são temas que precisam entrar na pauta, né, da grande mídia. Né? Com certeza. Eu queria que a gente comentasse também, né, porque você tem um trabalho muito legal com o pessoal de relações públicas aqui, né? Então eu queria que você falasse um pouco das pesquisas e dos projetos que vocês vêm desenvolvendo relacionados à cultura de paz, Raquel, aqui na Unesp. Sim, aqui na Unesp nós desenvolvemos um projeto de extensão chamado Incubadora de Cooperativas da Unesp. E, na verdade, o objetivo do projeto é acompanhar grupos populares num processo de formalização para a criação de uma cooperativa de trabalhadores. Atualmente, nós trabalhamos com um grupo de mulheres agricultoras. Né? Então, o nosso objetivo nessa linha, na perspectiva da cultura de paz, é trabalhar com a questão de gênero, né? Porque aí a gente está falando de mulheres agricultoras. E né? fortalecendo esse cenário, exatamente, né? De empoderamento da mulher, e também sobre a questão da desconstrução do preconceito que há também com relação ao mundo rural. Né? E são mulheres que estão nesse mundo, né? E que estão buscando uma forma de geração de renda para suas famílias. Então, nós conhecemos esse grupo, começamos a trabalhar desde 2015 e continuamos, né, até o momento com o grupo, acompanhando algumas ações e estruturando a cooperativa que está nascendo, que é o Grupo Mulher. Além da Incop, tem algum que você queira destacar? Na verdade, atualmente, nós temos também, né, um programa de mestrado em comunicação, mestrado e doutorado em comunicação aqui na Unesp, e uma das disciplinas que eu ofereço, que eu trabalho, é voltado para a comunicação e cultura de paz, que tem esse objetivo, né, justamente trazer para a academia essas discussões que são recentes no Brasil ainda, mas trazendo discussões que são globais, que já possuem uma certa trajetória. Né? Então, é muito interessante porque a partir do olhar desses estudos nós conseguimos pensar em vários projetos concretos que podem ser aplicados na comunicação para a desconstrução da violência cultural. Legal, Raquel. Quero agradecer mais uma vez sua presença aqui e que vocês continuem desenvolvendo esse trabalho muito importante, né? Que a gente continue ouvindo falar mais sobre a cultura de paz e vendo ela ser colocada em prática, né? É verdade. Obrigada. Eu que agradeço. E se você se interessou pelo assunto do programa de hoje, conheça agora outros projetos relacionados à cultura de paz. I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. A nossa primeira sugestão é o filme Invictus, que foi lançado em 2009. O longa conta a história de Nelson Mandela, o primeiro presidente negro da África do Sul. Today, President Mandela takes office in Pretoria, balancing black aspirations with white fears. Remember this day, boys. This is a day our country went to the dogs.
Ele governou de forma pacífica, mesmo enfrentando enormes desafios em uma época pós-apartheid, onde a pobreza e os crimes tomavam grandes proporções. Mandela tentava unir brancos e negros em um país que ainda vivia os reflexos da segregação. Brothers, sisters, this is the time to build our nation. All of the whites are cheering for South Africa. All of the blacks are cheering for England. How long before the World Cup? Don't get your hopes up. We're a damn disgrace. I've been invited to tea. With who? The president. Tell me, Francois, how do we inspire ourselves to greatness when nothing less will do? How do we inspire everyone around us? What did he want? I think he wants us to win the World Cup. This rugby is a political calculation. It is a human calculation. According to the experts, we'll reach the quarterfinals and no further. According to the experts, you and I should still be in jail. I was thinking about how you spent 30 years in a tiny cell and come out ready to forgive the people who put you there. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. A nossa segunda indicação é o projeto Playing for Change. Segundo seus criadores Mark Johnson e Enzo Buono, esse trabalho busca inspirar, conectar e levar a paz para o mundo através da música. E a última indicação é a animação Cuerdas, um projeto muito interessante que trabalha a partir da educação infantil, desconstruindo o preconceito em torno da criança com deficiência. O programa de hoje chegou ao fim, eu me despeço de vocês, mas semana que vem tem mais Artefato recheado de temas relacionados ao universo cultural, comportamental e artístico a partir de diferentes projetos desenvolvidos na Unesp. Até a próxima edição chegar, interaja com a gente através do Facebook, curta a nossa página que é facebook.com/programa Artefato e aproveite para nos mandar críticas e sugestões por lá. A sua opinião é sempre muito bem-vinda. Então eu te espero no próximo programa. Até lá!